Oi, eu sou Alexandre Coneta e o nosso assunto de agora é o funil de vendas dentro da odontologia. O primeiro ponto que a gente vai refletir no nosso assunto de hoje é: contatos interessados são grandes oportunidades. E você deve estar se perguntando, cada novo contato interessado que chega, que aparece pra gente de repente dentro daquela campanha que a gente tem lá, que a gente está fazendo na internet, que vai aparecer lá dentro do nosso aplicativo, né, que traz lá toda a gestão dos contatos que estão chegando pra gente. Cada contato daquele é um novo paciente. E aí, essa é uma importante reflexão que a gente vai fazer, tá? Nem sempre todos aqueles contatos que chegam estão maduros, preparados para se tornar paciente, talvez naquele primeiro momento. Mas o que a gente tem que entender é, primeiro, o meio, a comunicação digital, a publicidade no meio digital, na internet, é cada vez mais apropriada para esse novo consumidor. As pessoas hoje vão consumir coisas, vão procurar informações, sempre buscando a internet como base para tudo. A internet é onde começa tudo. Se antes a gente ia procurar informação sobre a clínica que a gente tinha que ir, ou aquele problema que a gente tinha que resolver, né? A gente buscava numa página amarela, né? A gente pegava lá a página amarela, consultava, achava aquele profissional que a gente precisava e ia até lá. E hoje, tudo isso acontece dentro da internet. Assim como a gente vai na internet buscar informação nas redes sociais e através delas entender que tem alguma novidade interessante, que tem outras pessoas que estão usando, que estão procurando aquele serviço de um profissional, de uma clínica odontológica. Então tudo isso, né, as pessoas hoje usam cada vez mais o digital para ter acesso à informação. Ou seja, a publicidade digital ela é cada vez mais preparada para atender esse novo consumidor, esse novo paciente. Tá? E o que muda com a publicidade digital é que a publicidade digital ela pode gerar uma interação direta daquela pessoa, daquele interessado, aquela pessoa que está navegando pela internet, aquele usuário da internet, que ele se dá de frente com um anúncio, onde ele procurou uma determinada informação e cai naquele material, naquela publicidade que foi feita. Ou seja, a publicidade online, ela gera muito mais oportunidades. Porque aqueles contatos interessados, eles transmitem para a gente os seus dados, ou seja, as suas informações de contato, para que a gente possa retornar. Ou seja, nenhum outro tipo de comunicação, televisão, rádio nos permite isso. Mas na internet a gente consegue. Com esse dado do cliente, a gente consegue entrar em contato com ele. Lógico que nem todos vão se tornar pacientes naquele momento. Mas sim, haverão lá dentro aqueles que vão estar interessados e que podem ser novos pacientes naquele momento. Haverão aqueles que vão ter que amadurecer, vão ter mais contatos com a nossa clínica e se tornarão pacientes no momento futuro. E lá dentro também vão ter aquele tipo de pessoa que não vão se tornar nossos pacientes, mas que gostaram tanto do atendimento pela pessoa que ligou para eles, que teve contato com eles, que ela vai nos indicar para outras pessoas. Ou seja, aquela oportunidade que antes só acontecia quando a pessoa vinha na nossa clínica e nos procurava espontaneamente, hoje não. Hoje a gente consegue levar e amplificar essas oportunidades de negócio através da publicidade online, onde ela nos dá a oportunidade de falar com essas pessoas. E é lógico que a gente sabe que o nosso grande diferencial são as pessoas que estão dentro da nossa clínica, ou seja, a gente vai ter que ter um grande esforço no nosso contato com essas pessoas que chegam, que mandam os seus dados para que a gente entre em contato com elas, para trazer essas pessoas até a nossa clínica. Porque na clínica a gente consegue ter contato, mostrar quem nós somos, mostrar o nosso diferencial, as pessoas que estão aqui prestando esse serviço. Os consumidores estão cada vez mais utilizando a internet nos seus processos de compra. E o que é utilizar a internet no nosso processo de compra? Eu vou te mostrar um gráfico agora que a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né? 70% dos consumidores que olham reviews, ou que seja, vão atrás da opinião de outras pessoas sobre produtos, sobre serviços que consumiram, 70% das pessoas usam esses reviews para analisar as suas possibilidades de compras, procuras de produtos e serviços. 79% dos consumidores utilizam os smartphones para ajudar. O smartphone participa em 79% das procuras das pessoas na internet quando elas vão atrás de informação sobre um novo serviço, sobre um novo produto que elas querem adquirir. Tá? E
Olha que legal, 83% das mulheres mencionam consultar a publicidade online como uma referência para elas conhecerem os produtos que elas se interessam, que têm interesse. Tá? Então esse gráfico faz um grande olhar da gente para todas essas informações que nos dizem, não, realmente os consumidores mudaram de comportamento. E é para isso que a gente está preparado agora. Ok, a gente já percebeu então que a comunicação, que a publicidade online vai fazer parte do dia a dia do consultório e da clínica. Mas essa publicidade online, ela se conecta com outro processo que acontece dentro da clínica, que é o seu atendimento. E principalmente uma parte do atendimento que a gente antes não se preocupava tanto, que é a parte comercial. Essa parte comercial, ela entra forte dentro do nosso processo de relação com o consumidor, que é uma relação que começa mesmo antes desse consumidor se tornar um paciente. Ou seja, é um período que a gente chama de relação com um cliente ou mesmo com um lead, né, que é um outro termo que a gente vai estudar mais a fundo. Mas é importante você entender que a gente tem um processo de lidar, de se relacionar com esse contato interessado, com essa pessoa, até ela se tornar um paciente da nossa clínica. E a gente trabalha isso dentro de um conceito que se chama funil de vendas, que vai cuidar de todas as preocupações que a gente tem que ter em cada um dos momentos, em cada uma das atividades que a gente vai fazer. Como a gente já deve ter percebido, a publicidade, a comunicação digital, ela vai fazer cada vez mais parte do dia a dia da clínica e do consultório. Logicamente que ela vai se conectar com as atividades que você faz aí, de atendimento, de conversa pelo telefone, de retorno para o cliente, de agendamento, todas essas atividades estarão conectadas. E como isso tudo se conecta? Como que essas atividades serão organizadas? O que cada um deve fazer? Para isso, a gente tem um método que a gente utiliza dentro daquilo que a gente chama de funil de vendas. Isso mesmo, apesar de não ser muito comum dentro da área odontológica, mas esse conceito que vem e é aplicado pelas empresas, ele é muito importante para a gente agora. Tá? O funil de vendas, que a gente vai ver agora a seguir no gráfico, ele possui algumas etapas importantes. A primeira etapa do funil é a etapa de atrair. Ou seja, nós vamos pegar aquele desconhecido que está lá dentro da internet, em sua navegação, quer seja ele procurando porque ele está com algum problema, alguma sensação que ele precisa resolver e que ele buscou alguma informação específica, quer seja ele quando esteja, por exemplo, numa rede social, buscando novidades, interessado em coisas que estão acontecendo no mundo. Então, em todos esses momentos, a gente vai estar lá com algum tipo de comunicação sendo feita para atrair essa pessoa. Nós vamos colocar essa informação, ele vai ter algum interesse naquilo e aí ele envia para a gente os dados aqui para a clínica. Quando ele enviar os dados, a gente entra então naquela etapa que a gente chama de etapa de converter, ou seja, aquele desconhecido passou a se tornar um conhecido. Ele nos deu o nome dele, ele nos deu o telefone dele, ele nos deu, por muitas vezes, o e-mail dele, ele nos deu os dados básicos que a gente precisa, tá? Para que a gente lhe faça um contato, né? Ou seja, ele está colocando para a gente ali que ele quer ser contatado, que a gente vai retornar para ele, que a gente tem interesse em conversar com ele. Ele está interessado, mas ele pode estar interessado não só em mim, ele pode estar interessado em outra clínica também. Então cabe a gente agora em dar essa importância para ele retornar o mais breve possível. Quando a gente retorna para ele, tá? A gente vai ter uma outra fase importante acontecendo, que é a etapa do encantar. A etapa do encantar é uma etapa que acontece onde nós começamos a nos relacionar com essa pessoa. E essa relação pode acontecer pelo telefone, pode acontecer pelo WhatsApp, pode acontecer pelo contato através de uma videoconferência, pode acontecer no contato depois quando ele vem até a clínica, ou seja, é aí que a gente vai encantar esse nosso que era desconhecido, que se tornou um interessado e que agora pode se tornar um possível cliente no futuro para a gente, né? Um possível paciente. Então tudo isso vai depender da forma com que eu, ser humano, me relaciono com ele, de como eu vou ser convincente, de como eu vou ser persuasivo na forma de conversar ele e principalmente de trazê-lo até a nossa clínica para ele conhecer como que a gente como ser humano, como diferencial humano temos mais a oferecer do que talvez em outro local que ele viesse a procurar ou que ele estivesse pensando em procurar. E a próxima etapa do funil é quando ele vem até a gente
e ele conhece a clínica, está disposto, tem as condições financeiras naquele momento para poder fazer o seu negócio, tem todos os recursos, o perfil para fazer o tratamento, recebeu a avaliação e ele está pronto para fechar com a gente. E aí nessa etapa nós vamos negociar com ele, nós vamos entender as necessidades dele para fazer o contrato e à medida que a gente negocia, ele vai para outra etapa do funil, que é a etapa onde ele se torna nosso cliente. Quando ele se torna nosso cliente, nós vamos cuidar dele naquela relação de paciente que nós temos no dia a dia. É importante a gente perceber dentro desse funil que a parte comercial, que é a parte do atendimento, vai se conectar com a etapa do marketing, da publicidade online. Então, lá no começo, onde a gente vê a necessidade de fazer a publicidade certa, encontrar os clientes que podem ter perfil de consumidores, colocar um material que seja persuasivo, que chame a atenção e trazer essa possibilidade de negócio, de contato, de se tornar um paciente para a gente. Depois, a outra etapa toda está aqui na mão do pessoal do comercial, na mão do pessoal do atendimento, onde, através do fator humano, da conversa com o outro ser humano, vai ser fundamental para que esse contato que chegou para a gente se converta em um futuro paciente para a nossa clínica. Tudo isso junto, trabalhando junto, o marketing fazendo o papel dele, o pessoal do comercial, do atendimento fazendo o papel dele, é o melhor que a clínica precisa hoje dentro desse mundo novo que a odontologia está vivendo. O que a gente viu é que tudo isso se conecta para que a gente consiga juntar o mundo digital com o atendimento e oferecer uma nova odontologia, uma nova forma de ver o nosso contato, a nossa relação com os pacientes e principalmente, mesmo antes deles serem pacientes, com aqueles contatos interessados. É lá, através dessa mudança na forma de nos comunicarmos, que a gente começa a construir a imagem do nosso consultório. Trabalhe bem cada contato que seja para você, ele pode ser uma oportunidade de contrato agora, mais breve, ou pode ser um contrato futuro, ou mesmo pode ser uma possibilidade dele falar bem da nossa clínica, criar uma imagem positiva da gente para que outros cheguem até a gente. Obrigado e até a próxima.